Pai do Senhor, amados irmãos, mais uma vez, na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede a todos a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Quero vos informar, amados irmãos, que o Evangelho de Jesus, não é brincadeira. O Evangelho de Jesus é um caso muito sério para aqueles que levam a sério a palavra de Deus. E muitos que não levam a sério só se machucam. Irmãos? Então eu quero falar para vocês hoje, se inscrever no canal, sabe? E levar muito sério os conteúdos da palavra de Deus, que é anunciado para vocês, porque é para a salvação das suas almas. Não brinca com a palavra de Deus, tá bom? Não brinca não, porque a gente leva muito a sério a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é a bússola da salvação de nossas almas. Eu creio que ninguém quer ir para o inferno, Mas tem muitas pessoas que vão para o inferno, por não querer dar valor à palavra do Senhor. Ok? Então, em nome de Jesus, aleluia, eu quero deixar essa mensagem para vocês em nome de Jesus, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o Evangelho em Samaria. Então diz assim, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, fortalece o canal e dá aquele like, um comentário aí, um aleluia, um glória a Deus, dando um sinal que você realmente está gostando desse canal e das mensagens que a ti são entregues pelo YouTube em nome de Jesus, tá bom? Então aqui, diz a palavra do Senhor, o Evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que já estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras de Judá e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram em terra, Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pela casa e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Aleluia. Então aqui está falando a perseguição do Evangelho quando o apóstolo Paulo, que era Saulo, ele ainda não era convertido. Então aqui está falando a perseguição que Saulo tinha contra o povo de Deus. Amém? Então aqui Saulo, antes de ser transformado em Paulo, ele mandava matar as pessoas. Ele açoitava aqueles que falavam o nome de Jesus. Ele prejudicava a tantos, que quando o povo foram dispersos para cidades distantes, um pouco do povo foram para Damasco, onde Jesus pegou ele no meio do caminho e converteu. Porque quando ele viu que os crentes dispararam todos para terras distantes, ele queria acabar com os cristãos. E ele achava que estava servindo a Deus, olha aí. Quantos crentes acham que estão servindo a Deus e estão servindo o diabo? Porque como pode você dizer que está servindo a Deus, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, e você é contra o Evangelho de Jesus? Não pode. Quem é de Deus aceita a mensagem de Deus e prega a palavra de Deus.
Agora, quem torce a palavra de Deus e é contra o evangelho de Jesus, aí eu te digo que é um falso profeta, filho do diabo. Porque não aceita a doutrina de Jesus, né? Não aceita a doutrina de Jesus, é um filho do capeta. Bem assim. Até Jesus te converter e te libertar totalmente, como fez com o apóstolo Paulo, que era Saulo. Ele perseguia no ponto de chegar a querer matar. E até que um belo dia ele pediu carta para ir matar o povo de Deus lá em Damasco. Chegou no meio do caminho, Jesus apresentou para ele, em forma de uma luz, cegando ele para que ele viesse se converter. E ali ele se converteu e depois começou a ser perseguido, porque ele começou a pregar o evangelho de Jesus. Está vendo? O perseguidor passou a ser perseguido por causa do evangelho. Aí ele começou a entender o poder que há no nome de Jesus. E você que tem medo de se revelar como cristão no meio dos teus amigos, e você que tem vergonha de se revelar como um crente verdadeiro, um servo de Deus na presença dos teus parentes, você tem que ser fiel a Jesus. A salvação individual, moço. A salvação individual, né? Você tem que se converter e você tem que mostrar para todo mundo que tu é servo de Deus e tu não é servo de Satanás. Porque não tem como tu servir a dois senhores, entendeu? Um tu vai amar, o outro tu vai odiar. Como é que tu vai poder participar do altar de Deus e do altar do diabo? Como é que tu vai poder beber do cálice de Deus e do cálice de Satanás depois? Não pode. Ou tu bebe do cálice do Senhor, ou tu bebe do cálice de Satanás. Ou tu vive no altar do Senhor, ou tu vive no altar de Satanás. Os dois juntos não dá certo. E hoje é isso que o inimigo está fazendo. O inimigo está misturando tudo, a verdade com a mentira, para ganhar muitos cristãos, e ele está conseguindo, tá? E tem muitos crentezinhos aí dizendo, isso aí não tem problema, usar um batomzinho não tem problema, usar uma unhazinha pintada não tem problema, usar uma luz coloridinha no altar não tem problema, irmão, tem problema sim. Tem problema. Até as pinturas das igrejas do Senhor tem que ser algo administrado pelo Espírito de Deus. Não pode ser de qualquer maneira. Os louvores tocados no altar tem que ser louvores consagrados ao Senhor. Não se essas músicas aí que estão misturando a letra de Jesus com o ritmo mundano. Cuidado, irmãos. Agora tem aí o evangelho gospel, mas é samba, é reggae, é rock, está misturando tudo. Deus não se agrada disso. Ou você é de Deus ou tu é do mundo. Hoje tem muitos cristãos que são cristãos, no centro da cidade disputando a roupa de moda, o povo do mundo, para ver quem se veste melhor, né? Porque a minha roupa é de marca e coisa e tal. Olha, cuidado que a marca da besta vai te pegar também. Do jeito que você está fazendo, você está indo atrás de marca. Cuidado, irmão, cuidado, irmã. Lembra onde tu caíste e volta o primeiro amor. Não deixa que o inimigo venha te enganar, não. Não tenha medo, sabe? Por causa da palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Não nega o evangelho de Jesus, não nega não. Senão depois você vai para o inferno. Viu? Não nega, irmão. Aleluia. Por maior que seja a perseguição na tua vida, não nega Jesus. Não nega não, porque Jesus está voltando para levar o seu povo. Se você negar, você vai para o inferno. Muitas pessoas estão negando Jesus pelo um pouco de dinheiro, por uma posição maior na empresa. Muitos estão negando Jesus por uma posição maior até dentro da igreja. Sabia disso?
para ser um grande do ministério, muitos negam Jesus para poder ganhar dinheirinho. E você acha que Jesus está nisso aí? Jesus não está nisso não, irmão. Cuidado, muitos pastores estão negando Jesus, pegando a mulher do obreiro, pegando a mulher do pastor, pegando a mulher de... Está vendo? E diz que é homem de Deus. Tem a mulher dele em casa e está vivendo com a obreira dentro da igreja, vivendo no adultério, indo para motéis. Aí no outro dia está lá pulando no altar como se estivesse cheio de Espírito Santo. Isso aí é espírito do engano. Isso é filho do capeta. A Bíblia diz que os falsos profetas surgiriam no meio de nós, bebendo, pregando, louvando, vestindo como nós, mas não são dos nossos. Então cuidado. Cuidado para você não ficar como um falso profeta. Só tendo a palavra de Deus, mas não seguindo a palavra como ela manda. Então toma cuidado, vigia. Vigia porque Jesus te ama. E não deixa o diabo te enganar para te levar para o inferno, não. Tá? Eu não vou ser crente totalmente fiel, porque senão eles vão me perseguir. Olha, mais vale você não negar Jesus e ser perseguido do que você negar Jesus e ir para o fogo do inferno. Sabia disso? Muitos ficam aí usando esse batonzinho, as irmãs, com esse batonzinho vermelho na boca, é o batom do sexo, né? O batom da prostituição. O batom da prostituição. Né? Parece que está com a boca cheia de sangue ali, ó, Satanás, né? Na boca das irmãs, que pinta a boca de vermelho, pinta os olhos de azul, parece aquele esconde Drácula, que mesmo fechando o olho, parece que está com o olho aberto, espiando as pessoas. Isso aí é o olho do capeta, o olho do demônio. Tá? Você que vive na vaidade, raspando aí a sobrancelha, o pastor também raspando sobrancelha, os obreiros, essas calcinhas apertadas aí em cima do altar. Isso aí é coisa isso aí é coisa do diabo, irmão. Essas blusinhas degotadas. Isso aí é coisa do capeta, você que fica pintando o teu cabelo aí, tanto os irmãos quanto as irmãs. Isso aí é coisa de Satanás. Vigia. Vigia, porque Jesus não se agrada disso. Amém? E que o Senhor continue falando ao teu coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, repreenda esses espíritos do engano na vida dessas pessoas agora. E eu te peço, meu Deus, que tu venha libertar essas pessoas, que tu venha colocar esses espíritos malignos por terra e que o teu nome seja glorificado e exaltado nessas vidas. Senhor, repreende todo o laço do diabo dentro das igrejas, que o diabo já entrou pregando, louvando, fazendo um monte de coisas lá dentro, para dizer que é o Espírito Santo, mas na verdade é o espírito do engano. Senhor, repreende esse mal agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e até o próximo canal, até o próximo vídeo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica na paz, aleluia.